Diego Pavão está de volta aqui com a gente para dar mais detalhes, sim, sobre eles, que o Américo começou a contar, mas a gente ainda tem um monte mais de detalhes para mostrar dos convidados dessa cerimônia. Diego, fala para a gente. Pois é, a gente preparou uma tela agora para mostrar alguns desses convidados mais ilustres, mais famosos da coroação, começando aqui com o presidente Lula, ali atrás, o presidente Lula, que já está em Londres, se encontrou ontem com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, depois Joe Biden, que o Américo falava agora há pouco, que vai liderar essa delegação americana que vai à coroação. O Américo falou agora desse motivo histórico, desse distanciamento do presidente americano da coroa britânica, por isso que Joe Biden não está aí, não é por acaso. Emmanuel Macron, presidente da França, um aliado muito importante do Reino Unido, inclusive alguém que tem buscado estreitar relações com os britânicos nos últimos meses. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, a chefe da União Europeia, efetivamente. Uma relação um pouco tensa nos últimos anos por causa do Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, mas mesmo assim alguém que também buscou manter as relações com o Reino Unido, sobretudo na questão comercial, Anny. E a ida dela à coroação é um gesto importante para isso. Ursula von der Leyen, inclusive, esteve em uma das partes ali do funeral da Rainha Elizabeth II em setembro do ano passado. É alguém que também tem mantido essas relações com a monarquia, relações bem próximas, com a monarquia, perdão, mas mais com o Reino Unido em si, o governo do Reino Unido. E aí a gente tem o príncipe Harry. Eu vou até sair da frente aqui, Diego, para a gente falar de fofoca realeza também, porque é importante, a gente falar sobre a presença do Harry, que teve, toda aquela polêmica com a família real, renunciou ali a todos os cargos, e aí ele vai? Pois é, ele vai para a coroação do pai lá em Londres, só que ele vai como o filho do rei. O príncipe Harry não é mais um membro funcional da família real britânica. Em 2020, ele e a esposa Meghan Markle resolveram deixar essas funções de lado. Muita gente acha, Anny, que o príncipe Harry perdeu os títulos, perdeu o título de príncipe ou perdeu alguns dos títulos que ele tinha. A rainha nunca tirou os títulos do príncipe Harry naquela época. O príncipe Harry continua sendo conhecido como príncipe Harry, inclusive a nominação formal, ele tem que ser chamado de Sua Alteza Real, o príncipe Harry. Ele que não deve usar mais esse título, Por ele não, mas ele ainda tem esse título. A rainha nunca tirou esse título dele. Ele ainda é o duque de Sussex e a mulher dele, Meghan Markle, é a duquesa de Sussex. Isso nunca mudou e nem ele saiu da linha sucessória. A gente mostrou agora há pouco a linha sucessória. O príncipe Harry continua fazendo parte da linha sucessória depois dos sobrinhos dele, os príncipes George, Charlotte e Louis. Para explicar um pouquinho dessa fofoca, Diego, para quem está acompanhando a gente, teve até um documentário que trouxe um monte de detalhes em si do porquê dessa renúncia, inclusive com um papel bastante importante da Meghan, que é a esposa do Harry, com acusações de racismo, Pois é, em 2021 eles fizeram uma entrevista com a apresentadora Oprah Winfrey, em que Meghan Markle diz que houve um caso de racismo na família real. Alguém da família real, que a gente nunca soube quem é exatamente, alguém da família real chegou, segundo ela, a questionar como seria a cor da pele do filho de Harry e Meghan, o príncipe Archie. Essa foi uma das revelações mais explosivas dessa entrevista, e depois veio o documentário que Harry e Meghan fizeram com a Netflix, com mais revelações sobre a saída deles da família real britânica, e depois ainda teve o livro do príncipe Harry, em que ele conta aí mais bastidores dessa saída. Então é alguém que está indo ao Reino Unido para a coroação, mas não, como eu disse, como um membro funcional. Ele não vai ter nenhum papel na coroação. A gente vai ver hoje o príncipe William, que é o herdeiro natural do trono agora, vai ver o príncipe William tendo um papel mais proeminente, mais importante nessa coroação. O Harry vai apenas porque é o pai dele que está lá. A Meghan Markle não vai. A gente não sabe se de fato ela não foi convidada, se ela foi convidada. Isso não foi informado, mas ela não vai. Eu estava lendo, Diego, que hoje, inclusive, 6 de maio, é aniversário do filho deles, Então... É aniversário do príncipe Archie hoje, que é o filho de Harry e Meghan. Então, o Harry vai à coroação nesse papel. A mesma coisa o tio dele, por exemplo, o príncipe Andrew, que é o irmão do Charles, também vai apenas como um membro da família real britânica, porque ali é um acontecimento de família mesmo, uma celebração de família, além de toda a função que tem política para o governo e para a continuidade da monarquia no Reino Unido, mas é uma celebração de família. Então são pessoas que vão estar na coroação, mas que não vão exercer nenhum papel nessa cerimônia, como, por exemplo, o príncipe William, que é o herdeiro. Inclusive, Anny, até se questionava
nessa semana se, por exemplo, o príncipe Harry apareceria na sacada, ali na varanda do Palácio de Buckingham, naquela parte final das celebrações do dia de hoje, porque no jubileu da rainha no ano passado, o Palácio determinou, por exemplo, que quem deveria aparecer naquela varanda seriam só os membros funcionais da família real. Harry não faz parte mais desse grupo. Bom, continuando aqui a nossa lista de convidados... Saindo da fofoca real, gente, vamos lá. Vamos voltar para essa nossa lista de convidados. A gente tem o rei Felipe VI da Espanha. Está ali no cantinho e também. a mulher dele, a rainha Letícia. A gente destacou esses dois monarcas aqui, aliás, o rei Felipe VI, aqui nessa tela, porque é importante dizer que praticamente todas as famílias reais da Europa e de outros lugares do mundo também vão estar representadas lá na coroação. Em relação à Europa, isso tem um motivo muito interessante. Eles são todos parentes. O rei Felipe VI da Espanha, por exemplo, era primo da rainha Elizabeth II. Na fofoca real, então. Exatamente, são todos parentes, reis da Bélgica, Luxemburgo, vários países da Europa, como a Dinamarca também, têm parentescos com a família real britânica, ainda que parentescos um pouco distantes, primos aí com vários graus de diferença, mas eles são parentes. O rei Felipe VI é primo da rainha Elizabeth II e também tem, claro, um parentesco com o rei Charles III. Então, por isso, essas famílias reais também foram convidadas, a família real também da Holanda, que também tem laços com a família real britânica. Isso porque costuma-se dizer, por exemplo, que a rainha Vitória, que foi uma das grandes rainhas do Reino Unido, nessa época existiu essa troca. As pessoas começaram a se conhecer nessa época, famílias reais da Europa, e aí começaram a ter laços de parentesco. Começaram, ainda que muito distantes, né, como eu disse, mas começaram a ter esses laços de parentesco. Até a rainha Vitória é chamada de grande avó da Europa, das famílias reais da Europa, por causa disso, porque ela promoveu esse intercâmbio, vamos dizer assim, entre essas monarquias da Europa. E aí a gente tem depois o primeiro-ministro Rishi Sunak, que é o primeiro-ministro britânico, chefe de governo do Reino Unido. Lembrando, o rei ocupa o cargo de chefe de Estado, enquanto o primeiro-ministro ocupa o cargo de chefe de governo. O Lula ontem, inclusive, liberou uma verba importante aí para a questão ambiental aqui no Brasil. Né? Exatamente. Então, é o primeiro-ministro que vai tomar essas decisões políticas, que vai anunciar esse tipo de coisa de acordo com essa separação de poderes que é importante lá no Reino Unido. E a gente tem também os ex-primeiros ministros aqui, Boris Johnson e Theresa May, todos que trabalharam com a rainha Elizabeth II, né? E vão estar também presentes, não só eles dois como ex-primeiros ministros, mas todos os ex-primeiros ministros de governo, John Major, Gordon Brown, David Cameron, todos estarão presentes hoje lá na cerimônia de coroação. Mesmo com polêmica toda de Boris Johnson, né? Pois é, uma pessoa que deixou o governo no meio de uma polêmica e no meio de um escândalo ali envolvendo aquelas festas que aconteciam na residência oficial do primeiro-ministro, enquanto o Reino Unido entrava no lockdown da pandemia. Bom, lista de convidados especiais feita. Obrigada, Diego, por enquanto, porque a nossa conversa continua. Obrigado, até mais, Anny. Até daqui a pouco.